Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Deuteronômio 15, versos 8 a 15. Se os meus poderes necromânticos estiverem funcionando bem, você recebe esse vídeo em 29 de março, um sábado, meio-dia. Eu vou fazer o segundo vídeo da série do capítulo 15. No vídeo anterior, eu levantei uma hipótese de interpretação de que a soltura no sétimo ano se referia ao dinheiro emprestado. Você pede dinheiro emprestado ao cara, não consegue pagar, então no sétimo ano não tem dívida nenhuma. Mas pode ser algo mais sério. Pode ser a tentativa de contornar a escravidão por dívida. Porque em outros textos você empresta o dinheiro, não consegue pagar, então você fica escravo do sujeito. Você conhece a narrativa de Eliseu, que é assim: a viúva pediu dinheiro emprestado, ela e o marido, para plantar, o marido morreu, ela não consegue pagar a dívida e o cara pegou os filhos dela como escravos. Então, se essa linha de interpretação for melhor, significa que um judeu pediu emprestado dinheiro ao outro, não pôde pagar, ficou escravo. No sétimo ano, o escravo grita soltura e o dono tem que liberar. Pode ser essa a interpretação, e talvez ela seja inclusive melhor do que a anterior. O texto vai dizer que o estrangeiro que se dane. O estrangeiro te pediu dinheiro emprestado, não pagou, você escraviza ele, vai morrer escravo até pagar, mas o teu irmão não. Então há uma possibilidade. Fiquem as duas interpretações sobre a mesa e você avalie qual seja a melhor. Vamos enfrentar então Deuteronômio de 8 a 15 e ver se o texto continua nessa batida de justiça social, ou como diríamos hoje, um texto comunista, petralha, para desespero desta massa ignorante, evangélica, fundamentalista, com bandeirinha de Israel, fazendo o papel de idiota na mão da classe dominante. Falou de justiça social, que deveria interessar a eles, é coisa de petralha e de comunista. Viraram idiotas. É a função da religião, tornar as pessoas idiotas. Vamos ver então se o texto continua nesta batida de justiça social. Eu vou ler do verso 8 até o verso 15 e depois então eu comento. Que abres tu a mão de ti para ele, e fazer penhorar, fazes tu penhorar ele, a suficiência da falta dele, que falta para ele. Está tu guardado para ti, para que não esteja falado com o coração de ti, pervertimento para dizer: próxima está a mudança do 7, a mudança da soltura, e é mau o olho de ti, no irmão de ti, o necessitado, e não dás tu para ele, e grita ele sobre ti a Yahvé, e está em ti pecado. Dás tu para ele, e não é mau o coração de ti. No dar de ti para ele, que em causa do falado esse, abençoa tu Yahvé, o Deus de ti, no total do afazer de ti, e no total do enviado da mão de ti, que não cessa necessitado desde o interior da terra. Sobre assim, eu sou o mandador de ti para dizer: abres tu a mão de ti, para o irmão de ti, para o pobre de ti e para o necessitado de ti, na terra de ti, que é vendido para ti o irmão de ti, o ivri ou a ivriá, e o servo de ti. 6 de mudanças, e na mudança 7ª despedes tu ele liberado desde contigo, e que despedes tu ele liberado desde contigo, não despedes tu ele vazio. Fazer encolar, farás tu encolar para ele, desde a grei de ti, e desde a eira de ti, e desde o lagar de ti,
que abençoa tu, Yahvé, o Deus de ti, dás tu para ele. E lembras tu que servo foste tu na terra de Mitzraim. E resgatou tu, Yahvé, o Deus de ti. Sobre assim, eu sou o mandador de ti, o falado esse, o dia. Texto maravilhoso, petralha até o fiofó. Petralha até o Oritimbó. Petralha até a próstata. Você nunca ouviu falar disso na igreja, né? O bom desse texto é porque ele resolve o problema da interpretação anterior, que poderia ser emprestar dinheiro ou a libertação de escravo. Era libertar dinheiro, porque a libertação de escravo vem agora. Eu vou então fazer o comentário e vamos então nos deliciar com esse extraordinário texto. No verso anterior, no texto anterior, terminava dizendo que o sujeito tinha pobre nos portões. Então agora ele continua dizendo que o dever do titular de direito, do sujeito a quem esse texto se dirige, é abrir a mão para o pobre. Então ele faz penhorar para o pobre aquilo que é necessário para o pobre. Continua então a batida do texto anterior e está confirmada a minha primeira interpretação. O sujeito pediu coisa emprestada. Então ele tem necessidade, ele precisa de suficiência. Então o sujeito dá penhorado, né? É um empréstimo, tem que ser devolvido. E o sujeito, então, aquilo que no capítulo anterior eu havia levantado, o sujeito começa a fazer cálculo. Espera aí, falta 2 anos para a mudança, o ano da soltura. Se eu emprestar, esse cara não vai me devolver e eu vou morrer, então vou largar para lá, aquele que morra de fome, que se dane. Aí o texto então diz, você não endureça o seu coração e não fique fazendo conta de que está próximo o ano da soltura e então você não vai ajudar o pobre porque o pobre não vai ter tempo para te devolver. Você não seja um canalha, você não seja um leviano, você não seja um homem de bem. Você seja um petralha. Dê para o pobre, empreste para o pobre. Não faça conta. Pediu, você empresta. Você já viu algum pregador falar isso aí? Não, ameaça você com dízimo, ameaça você com peste, com praga, com inferno, mas isso aí, já viu o pastor pregar? Nunca vi. Se você viu, diga aí. Talvez padres da teologia da libertação, né? Então você não vai fechar o seu coração, você vai emprestar para ele, seja no primeiro dos 7 anos, no segundo, no terceiro, falte 6 meses para a soltura, você vai dar o que ele precisa, e ele vai gritar então, soltura, mas ele também pode fazer o diferente, ele pode precisar, você não dá para ele, ele grita para mim, e aí eu vejo que tem pecado em você, e vou dar-lhe uma bufa nas orelhas. Vai nada, porque Yahvé não castiga a classe dominante quem tem grana, só castiga pobre, né? Você já viu que os calvinistas que costumam ter grana, eles são eleitos. O resto é a ralé. Então você tem que dar para o pobre. Você não vai endurecer o seu coração. E se você fizer isso, então você vai ser abençoado em tudo que você fizer. Mas veja, coisa interessante. Lá atrás, no texto anterior desse mesmo capítulo, o texto diz que não haja necessitado na sua terra. Agora o texto já vai dizer, não cessa necessitado, né? Sempre vai ter necessitado. Parece que colocaram na boca de Jesus esse texto, né? Os pobres sempre os tereis convosco. Veja que na origem esse texto está num texto de imposição de justiça social. Tem pobre no meio de ti porque vocês são tudo safado. País onde tem pobre é porque é um país de canalha. A classe dominante é sem vergonha, é pilantra, é safada. O Brasil é um país de classe dominante picareta, criminosa e bandida. Você não acredita nisso? Lasque-se você para lá.
a ser burro no quinto dos infernos. Mas a pobreza não deriva da vagabundagem do povo, deriva da rapina da classe dominante. Então é por isso que tem necessidade, porque a classe dominante é pilantra. Dane-se se ela é religiosa. Pior ainda, é religiosa, pilantra, safada, canalha. Aí por isso você tem pobre. O texto vai. Então tem necessitado na terra lá, né? Mas quando o necessitado pedir para você, você vai ter que emprestar para ele. Aí digamos que aconteça o seguinte: esse necessitado se vende para você porque ele não tem como pagar a dívida. Então ele vai ser o seu escravo. O seu irmão Iviri, esse texto é pós-exílico. Na minha opinião, esquece tudo o que você ouviu na vida falar de hebreu. É tudo bobagem. Tudo bobagem. Não tem nada a ver com a peru, não tem nada a ver com o povo unificado. Israel era um povo, Judá era outro. Então, quem chamar hebreu, judeu, israelita, não sabe o que está falando. O Iviri é uma construção pós-exílica, né? É uma invenção étnico-mitológica, dizendo que são os descendentes de Abraão, cujo antepassado é Ever. Então, são os filhos de Ever, o Iviri. Então, tanto o seu irmão Iviri quanto a sua irmã, a Iviriá, podem ser escravos seus. Em que situação? Ele está lá passando fome, aí ele pegou empréstimo contigo, não conseguiu pagar, então ele se vende. Olha só, você alimenta meus filhos, minha mulher, e eu fico seu escravo aí durante 7 anos. 6 anos ele vai ser escravo, mas no 7º ele tem que ser liberado. Essa é a interpretação que eu havia pensado como possível da primeira parte do texto, mas não é, né? Na primeira parte do texto o cara pede dinheiro emprestado ou comida, não tem como pagar, no 7º ano morre, não deve mais nada. Agora já é uma segunda situação, o sujeito se tornou escravo por dívida e no 7º ano ele não é mais escravo, não. Então ele vai ser liberado. Mas veja o grau de petralice. Esse texto é comuna. Um antepassado de Marx escreveu isso aí. Porque ele vai dizer, quando você libertar ele, porque lembre-se, ele virou seu escravo porque ele estava passando fome. Então, quando você libertar ele, você não vai libertar ele de mão vazia, não. Você vai encolar. É um verbo engraçado, né? Encolar tem a ver com colo, né? Daí o colar também, o colo. A ideia é que ele bota as mãos assim postas e você enche o colo dele de comida, né? Ele vai carregando assim a comida que você vai dar. Então, quando você libertar ele, você vai dar para ele alguma coisa da sua grei, ou seja, ovelha e cabrito, alguma coisa da eira, ou seja, cevada, trigo, do lagar, vinho, e aí Yahvé te abençoa. Olha o grau de petralice. Imagina esses religiosos, fascistas, neoliberais, conservadores de direita, mas que absurdo, o pobre é pobre porque é vagabundo. O texto está mandando eu emprestar dinheiro para ele e no 7º ano a dívida está quitada, mas ele não me pagou nada e eu fiquei no prejuízo. E agora o sujeito não me pagou, ele então é meu escravo de direito, o STF garante que é constitucional este crime. E aí no 7º ano eu tenho que libertar e ainda tenho que encher as burras do vagabundo de comida. Não! Não! Mérito, meritocracia. Ai, ai, deixa eu ficar quieto para eu não xingar todo mundo, né? Então você vai encher o seu ex-escravo de alimento e mandar ele para casa. E lembre-se, você foi escravo do Egito. E eu tirei você de lá. Então você vai ser bom, se você consegue, com o seu irmão também.
Você acredita? Muito bem. Você acredita em cobra que fala, né? Mas que você nunca vai ouvir essa pregação na sua igreja, não vai não. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante, apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. Mas apoie mesmo, de verdade. R$10, não é 1.000, não, R$10. Faça uma assinatura do Clube de Membros, faça uma assinatura na Apoia-se, mande um Pix, de algum modo. Se você vê valor no meu trabalho, apoie o meu trabalho. Muito obrigado. Tchau, tchau.